Boa noite, querida igreja. Em nome do Senhor Jesus, muito bom compartilhar esse culto com meus irmãos. Amém. Um culto ao Senhor Jesus. A gente não entende o mistério, mas eu tenho a convicção da prevenção. A prevenção, ela faz a diferença. Teve uma vez que Davi, ele estava no seu acampamento, ele sabia que ele estava sendo perseguido. Davi sabia que ele estava sendo perseguido, mas ele estava num momento de descanso, estava cansado, né? E fugir do inimigo que não tem rosto é difícil. E aí ele teve uma surpresa. O filho de Saul, Jonatas, chegou até ele e falou: Davi, você não pode ficar mais aqui. Saia agora desse lugar, porque o meu pai está vindo no exército para confrontar todos vocês. E a desigualdade é muito grande, então não tem nem como você resistir. Saia daqui. Davi agradeceu e foi embora. Então, o que a gente pode extrair desse texto da Bíblia? Que é necessário a gente estar sempre em comunhão com Deus, porque Ele nos avisa, Ele nos dá a proteção, Ele nos dá a orientação, né? Então, hoje nós vemos a igreja porque foi o Espírito Santo que nos aconselhou a estar aqui, né? Davi, saia desse ambiente, vai para outro, porque o inimigo está vindo. Então, nós somos convidados pelo Espírito Santo de estar aqui. Por quê? Porque o inimigo, ele está tentando, mas a gente tem que buscar o quê? A proteção, o revestimento. Então vale a pena, sabe? Quando a carne não deseja, é um bom sinal para a gente ir. A carne quando não, hoje está chovendo, não, vamos, meu irmão, é um bom sinal para a gente chegar à casa de Deus. Sabe, quando a carne grita, é um bom sinal para a gente estar na casa de Deus. Porque verdadeiramente eu cheguei aqui também, né? A carne, cansado, mas a gente entra, sabe, sai dessa atmosfera desse mundo, a gente chega aqui, o ambiente, sabe, está diferenciado aqui dentro, a gente se sente logo um renovo. Então que você possa ser alcançado por poder de Deus para esses dias que estão por vir, através da semente que você está semeando nesse culto de hoje. Amém? Que você possa extrair desse culto, sabe, uma mensagem que venha, sabe, te edificar, te consolar e te exortar, em nome de Jesus Cristo. Vamos compartilhar em Mateus 11. Escuta isso, igreja. Essa é a palavra para milhões de pessoas, mas Deus escolheu a gente. As melhores mensagens de Jesus foram para poucas pessoas. As mensagens que marcaram e ficaram na Escritura Sagrada foi para poucas pessoas, até para uma, né? Quando ele foi para o poço de Jacó, ele pregou para uma pessoa. Então é muito interessante a gente entender que é um privilégio nós estarmos aqui essa noite. Mateus 11 diz assim, escuta isso, ó o Senhor Jesus, olha a medida que o Senhor Jesus usa. Por isso que eu falo, a igreja do Senhor, ela não é medida aqui na terra dos viventes, ela é medida lá no céu, né? Então ele está falando aqui, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Então ele estava falando assim, gente, até o dia de hoje, aquele que nasceu de mulher é menor do que João Batista. Imagine, se a gente fosse, né, avaliar os personagens da Bíblia,
de Gênesis a Apocalipse, né? Você vê grandes personagens bíblicos que se destacaram. Se faz, uma enquete, quem você escolheria do Antigo Testamento? Né? Todos iam escolher um. Não, porque porque Davi, porque Sansão, porque José, porque Moisés, né? Moisés, através, desse profeta, o Senhor Deus realizou o maior milagre do Antigo Testamento. Aí o Senhor Jesus diz, compara diferente. Diz que João Batista foi maior do que todos. João Batista, você, na tua busca, examinar na Escritura, se o Senhor Jesus não revela isso para nós, em que lugar João Batista estaria na sua estatística, na minha estatística? Em que lugar? Hein, Jacuz, aqui? Não é verdade, Jacuz? A gente, de repente, olha um pequenino na igreja, né, aos nossos olhos, mas para Deus é maior do que qualquer, apóstolo, bispo, que estão na televisão, que estão, se destacando a teologia. Nosso Deus tem, a avaliação dos olhos de Deus é diferente. Então essa porta aqui, nessa rua escura, a gente, mas tem, não, a grandeza do poder de Deus está aqui. Amém. Amém. Através de nossas vidas. Ele tem, ele tem prazer de atender, ele tem prazer de orientar e conduzir aqueles que desejam. Ele não impõe, isso que eu amo a Deus, ele não impõe. Ele convida. Eu não vejo o Senhor Deus proibindo nada na Escritura Sagrada. Ele é o Criador, ele pode ditar regras. Mas ele não ditou regras de proibição. Ele, como Criador, ele podia ditar regras de proibição. Mas eu não vejo o Deus poderoso proibir de Gênesis a Apocalipse. Ele não proíbe. Eu não vejo ele usar a palavra você está proibido, não. Ele aconselha, ele orienta. Agora, cabe a mim aceitar ou não. Cabe a você aceitar ou não. O nosso Deus é tão generoso, é tão bondoso, que ele vem a mim os cansados. Ele não obriga os cansados a chegarem até ele. Não. Vem a mim os cansados, o convite é feito. Eu estou à porta. Eu estou à porta e bato. Ele não obriga eu a abrir. Ele não te obriga a abrir. Esse é o Deus. Por isso que quando o Espírito Santo nos convida a estar no culto, ele não vai impor. O homem pode até impor, o pastor pode até impor, mas o Espírito Santo não. Porque o nosso Deus é assim. Ele te oferece a generosa mão dele. Ele te oferece. Cabe a mim aceitar ou não. Ele te oferece o conhecimento da palavra, meu amado. Ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele convida. Ele não fala, você é obrigado a conhecer a verdade. Eu não vejo isso na Bíblia. Ele não impõe. Ele não impõe. E ele revela que a porta é estreita. Olha como é que ele é generoso. Olha como é que o Senhor Deus é generoso. Ele nos oferta, a eternidade. Ele nos oferta. Ele deseja e fala, olha, eu quero passar a eternidade contigo. Venha passar a eternidade comigo. E qual é o caminho? Qual é o caminho? Ele ensina o caminho. Tu vê como é que ele deseja tanto? Que ele não coloca o caminho de uma forma que, para a gente descobrir o caminho, tem que discernir o enigma. Não! Ele não faz isso com o mundo. Olha, para vivenciar a eternidade, tem um enigma aí. Você tem que descobrir, você tem que fazer um curso de teologia de 30 anos. Não! Ele coloca à nossa disposição.
E ele revela que o caminho é ele. O Senhor Jesus, ele revela, o caminho sou eu. Eu sou o caminho. O caminho. Ele é a verdadeira videira. Olha que maravilha. É tão fácil a gente, sabe, experimentar esse amor, experimentar essa graça. É tão fácil. Ele não exige. Ele não exige. Porque quando Ele nos chama, quando Ele nos resgata do império das trevas, Ele resgata por amor. E Ele não escolhe, vou resgatar aquele, vou resgatar aquele, vou resgatar aquela. Não, Ele vem para o mundo. Ele vem para a humanidade. Ele vem para todos. Ele não faz acepção de pessoa, de pessoas. E a gente tem esse direito. Senhor, eu desejo a sua presença na minha vida. Você deseja? Eu estou aqui. Se achegue a mim. Olha o convite dele. Eu desejo a sua presença, Deus, na minha vida. Que bom! Eu desejo estar na sua vida. Agora, você como favorito vai ter a proporção da minha pessoa, conforme você desejar. Por quê? Você tem que se achegar a mim. Se achega a mim, e eu me chegarei a vós outro. Olha só, gente. Olha a proporção. Eu venho no culto no dia de hoje. Qual é a leitura que Deus está tendo? A carne não queria vir. A carne estava gritando, cama, chuveirinho quente, uma coberta. A carne grita, gente. Por isso a Bíblia fala que ela milita contra o espírito. A carne grita. E a gente, muitas das vezes, somos testados para que a gente prove o nosso amor, prove a nossa perseverança. Que intensidade você quer? O nosso Deus dá essa leitura. O Senhor Jesus mesmo, Ele deu uma leitura. Olha, esse povo me ama com os lábios, mas o coração está distante, porque o nosso Deus sonda. Tu vê que Ele falou, João Batista, não teve um nascido de mulher que foi maior do que ele. João Batista. Que ministério de João Batista teve? Ministério árduo. Você não vê, sabe, a referência de João Batista como um homem simpático. Você não vê, sabe a biografia de João Batista, a biografia de um homem rude. Ele não era moderado nas suas palavras. Ele pregava arrependimento. Ele pregava de uma forma que, olha, vocês não querem raça de víboras. Olha só. E por que o Senhor Deus chamou e falou? Ele foi referência. Ele foi um homem nascido de mulher, referência para os céus. Referência para os céus. O que adianta? Eu sou um homem que, tenho o meu, os meus, vamos dizer, os meus propósitos físicos reconhecidos pelo homem. O que adianta isso? Se eu sou reprovado nos céus? O que adianta, o culto foi maravilha, foi tudo docinho, mas não mudou a vida. O que adianta isso? O que adianta? O Evangelho é resultado. O Evangelho é resultado, é transformação. E esse homem, ele fez a parte dele, que Deus confiou. Ele veio preparar o caminho de Cristo Jesus. Ele foi preparar o caminho, ele veio para preparar o caminho. E ele exerceu esse chamado de uma forma, que chamou a atenção do Deus Criador. Chamou a atenção do Deus Criador. Eu tenho pregado aqui que o Senhor Deus, Ele confiou o seu povo. Escuta isso. O Senhor Deus confiou o seu povo ao profeta Moisés.
confiou o seu reino. Deus confiou o seu reino a Davi. A Davi. Deus confiou o reino dele a Davi. Deus confiou a sua palavra aos profetas. Aos profetas. Deus confiou a sua palavra aos profetas. Agora tem um homem que passa despercebido na Bíblia, mas que para mim ele tem uma grande honra. Aos meus olhos ele tem uma grande honra. E eu creio que aos olhos de Deus também. José, esposo de Maria. O Senhor Deus confiou o seu filho a José, um carpinteiro, um homem desconhecido. Olha como é que o nosso Deus, ele traz uma avaliação, sabe, um homem que estava lá na Galileia, um lugar desprezível, diante dos olhos humanos, diante das autoridades, diante da sociedade, um lugar, sabe, desprezível. Mas o Senhor Deus olhou esse homem e falou: eu vou confiar meu filho. Meu irmão, a maior responsabilidade que Deus deu a esse homem. Moisés, ele confiou o seu povo. Davi, ele confiou o seu reino. Os profetas, ele confiou a sua palavra. E ele passeou com seus olhos de misericórdia, buscando a quem ele podia confiar o seu filho. Meu irmão, é muito forte. Os olhos de Deus, a avaliação dos olhos de Deus. Você vê que ele colocou João Batista como, sabe, esse foi o maioral. Não teve um que nasceu de mulher. Não teve um nascido de mulher que foi maior do que o Senhor João Batista. Meu amado, a gente pode não estar sendo reconhecido pelos homens, mas a gente não precisa esperar a avaliação dos homens, sempre esperando a avaliação do Criador. O que você faz nos bastidores? Qual é o seu comportamento nos bastidores? Ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Como é o seu falar nos bastidores? O que o nosso Deus pode confiar a nós? O que Ele pode confiar a nós? E Ele nos deu uma missão, meu amado. Ele nos deu uma missão. E a gente tem que entender. Sabe por que eu tenho a convicção que Deus confiou em mim? E confiou? Você tem que ter essa decisão. Você tem que ter, essa tua visão. A visão do chamado que Deus confiou a você. Você acha que, meu amado, você foi escolhido lá do Império das Trevas sem nenhum projeto? Sem nenhum propósito? Será que nós fomos escolhidos lá do submundo das trevas? Sem nenhum propósito de Deus? Não! Todos que Deus resgata lá do Império, o Senhor resgata já com um propósito. Um propósito. Por isso que Ele diz que muitos são chamados. E muitas das vezes nós jogamos fora aquilo que o Deus confiou, esse chamado. Porque nos achamos pequeninos, nos achamos incapazes, nos achamos desqualificados. Não é possível que Deus me escolheu. Não, meu amado, acorda para a sua missão, acorda para a sua vocação, desperta, meu amado, busque em Deus, Senhor, a minha vocação, busque em Deus aquilo que, você foi escolhido para realizar uma missão, do reino dele. Não deixa, o tempo passar, não deixa, o tempo, distrair o teu chamado. João Batista, ele concluiu o seu chamado.
foi, sabe, gerado num ventre de uma mulher estéril. Ele foi gerado, sabe, por um casal que era avançado em idade. Porque Deus tinha um projeto. O nosso Deus sempre tem projeto. O nosso Deus tem um roteiro. E quando Ele nos escolhe, Ele coloca todos nós como protagonistas. O nosso Deus não tem um papel menor para ninguém. Ele sempre tem um papel de protagonista para todos nós. Glória a Deus. Aí a gente olha para a nossa, para a nossa realidade, para nossas fraquezas. A gente fala assim, não é para mim isso. Não é para mim. E quando você olha os personagens, o Senhor Deus não escolheu ninguém capacitado. Ninguém. Nós vamos falar sobre isso domingo. Hoje não dá mais tempo. Nós vamos falar sobre, a continuidade dessa revelação de Deus. Meu amado, vamos lá, meu amado. Pastor, eu estou buscando, sabe o que, pastor? Eu estou buscando um conserto na minha realidade. Eu estou buscando, uns acertos para a minha realidade. A minha realidade precisa ser alcançada pelos feitos e que o Senhor Deus possa colocar as coisas nos lugares para que eu possa então começar a ser útil. Não, meu amado! Não! O Senhor Deus, Ele vai chamando. O Senhor Deus, quando viu aqueles pescadores lá lavando a rede, venha! Deixa eu primeiro levar um peixinho para a minha família, deixa eu aceitar. Meu irmão, hoje nós estamos aqui nessa porta, eu dou graças a Deus por essa porta. Porque eu me sinto feliz, realizado. Está aqui fazendo a obra de Deus. Ah, mas é poucas ovelhas. O Senhor me confiou poucas ovelhas. Ele confiou muitas ovelhas para outros, amém. Ah, aquele ministério está na televisão, amém. Ele confiou. Mas Ele confiou essa porta para algumas ovelhas que Ele vai direcionar para cá. Para pessoas que se acham aqui, precisa ter, o poder de Deus. Ele está aqui manifestando os sinais. Ele está aqui. E a gente tem que se glorificar em Cristo. Nós temos que falar, Senhor, é um privilégio ser útil ao Teu reino. Se é nessa portinha, amém, Senhor. Eu vou fazer o melhor nessa portinha, meu Deus. Porque o Senhor vai ver a qualidade da minha vontade através dessa portinha. O Senhor vai ver meu interesse de salvar almas através dessa portinha, Senhor. O Senhor vai confiar mais depois que o Senhor passar a ter essa visão de mim. Deus precisava de um rei. Deus precisava de um rei. Eu vou concluir. Deus precisava de um rei. Aí Ele olhou um menino de 16 anos, cuidando de ovelhinhas, que não era nem dele. Cuidando de ovelhinhas. Apareceu um urso. Ele zelava tanto pelas ovelhinhas que ele encarou o urso. Um menino de 16 anos. Ele zelava tanto pelas ovelhinhas que ele entregou a sua vida para salvá-las. Aí Deus falou, é esse aí que vai ser, que eu vou confiar o meu reino. É esse que eu vou confiar o meu reino. Oh, meu amado, faz um pouquinho aqui, que Deus coloca você muito. Amém, glória a Deus. Curva a cabeça, fecha os olhos em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus e Pai, o homem pode fazer plano, mas o realizar vem de Ti. Obrigado por essa palavra. Nos chamou a atenção, nos corrigiu. O Senhor não impõe. O Senhor não impõe, Senhor. O Senhor oferece. Todos nós temos a missão. Todos nós temos a missão de testemunhar dos Teus feitos, de testemunhar do Teu reino. O Senhor nos chamou como embaixadores do Teu reino. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor trouxe Teus filhos, Senhor. Senhor, o Senhor convenceu Teus filhos de estarem aqui essa noite, Pai. A carne lutou. As dificuldades, Senhor, apareceram. Os percalços apareceram.
apareceram, mas eles venceram, Pai. Eles venceram, Pai. Oh, Pai, não foi um urso que parou Davi, não foi um leão que parou Davi, não foi Golias que parou Davi, Senhor. O Senhor diz que ele foi segundo o seu coração, Pai. O Senhor nos revela que esse homem foi segundo o seu coração, Pai. Um homem vulnerável, mas um homem segundo o seu coração. Pela maneira, Senhor, que ele se comportava, pela maneira que ele agia, pelas suas atitudes, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. De repente a gente pensa, não vai fazer a diferença eu não ir nesse culto, não vai fazer a diferença aí eu ficar aqui em casa. Imagine se Davi, ao ser aconselhado por Jonatas, ele falava assim: Jonas, não é bem assim, Jonas. Jonatas, não é bem assim. Não, eu vou ficar aqui um pouco descansando. Nós já viemos de fugas. Deixa a gente descansar um pouco, não é bem assim. Não, ele ouviu a direção, ele ouviu uma orientação e ele praticou por prevenção. Ele não sabia se estava perto, se estava longe, se ia demorar ou não. Sabia apenas que, Saul estava com esse propósito de chegar até aquele ambiente. Ele ouviu a voz. Muitas das vezes a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero a sua presença no culto, diz o Espírito Santo. Eu quero que esse momento haja um relacionamento de pai para filho, de pai para filha. A gente não entende, meu amado, não entendo. Hoje eu passei um dia, eu falei: oh, Deus, eu não sei o que vou pregar, eu não sei o que eu vou falar para a tua igreja, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor colocou um rolo na boca de Jeremias, Senhor. Eu vou para o altar vulnerável, na minha expectativa, vulnerável da minha expectativa, mas eu sei que o Senhor tem uma expectativa para esse culto, Senhor. O Senhor quer revelar para esse povo, meu Pai, o seu desejo, o seu querer, a sua vontade. Então eu te agradeço, Senhor, porque eu sou apenas canal, Senhor. Eu sou um instrumento, Senhor. Eu sou a luva, Senhor. O Senhor é a mão. A luva sem a mão, ela é imóvel, ela não tem vida. Eu estou nesse altar como luva e o Senhor é a mão. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo sobre os teus filhos, as tuas filhas, pelo Espírito Santo. Eu profetizo que essa semente vai ficar eternamente na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o bem-estar do teu Evangelho, os feitos, os valores, sejam presentes, Senhor, não pelos nossos méritos, não, Pai, pela tua graça, Senhor. Pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fortalece esse homem, fortalece essa mulher, Senhor. Reveste, Senhor. Tira aquilo que está causando sofrimento, angústia. Tira aquilo que está fustigando, Senhor. Através da tristeza, Senhor. Livra o teu filho, a tua filha, Senhor, de todos os tipos de incômodos. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa tua filha volte para casa, que esse teu filho volte para casa, renovado nas suas forças, Senhor. Renova, Senhor. Senhor, que haja apetite na fé, Senhor. Que haja apetite nessa fé, Senhor. Que essa fé não venha se conformar. Eu estou satisfeita. Não, que essa fé venha tomar um posicionamento, Senhor. Gera apetite nessa fé de querer mais ouvir a tua palavra, porque a tua palavra que fortalece, Senhor. A tua palavra fortalece a nossa fé, Senhor. Ela é o alimento da nossa fé, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, gera em nós um apetite espiritual em nossa fé, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, que o Senhor se materializa em nossas fraquezas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa tua igreja. Obrigado pelos diáconos, as diaconisas. Obrigado pelos obreiros, pelos membros, Senhor. Obrigado pelas crianças, Senhor. Obrigado por todos que estão envolvidos nesse ministério aqui de Laranjeiras, Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão envolvidos no ministério da Zona Oeste, Senhor.
os líderes, Senhor, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja espalhada por esse mundo, Senhor. Fortalece esses homens que estão à frente, Senhor, de grandes ministérios, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece o teu povo espalhado pelo mundo afora, Senhor. Os missionários, Senhor, estão desbravando, Senhor, situações bem difíceis para pregar a tua vontade, Senhor. Fortalece, Senhor, a família, Senhor. Fortalece a família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por esse amor imensurável por todos nós, Senhor. Obrigado pelos pequeninos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse ambiente. Obrigado, Senhor, porque nós temos experimentado nesse ambiente a tua fidelidade. Nós temos experimentado nesse ambiente esse amor, Senhor. Esse amor que nasceu lá na cruz por todos nós, Senhor. O Senhor se fez pecado por nós, Senhor. Nós estávamos mortos no nosso delito, Senhor. Nós estávamos mortos no nosso delito, Senhor. E o Senhor nos ressuscitou, Senhor, para viver em novidade de vida. É uma bênção, Senhor. É uma bênção, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai continuar nos sustentando. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua companhia. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar na mesma frequência do teu Santo Espírito. Amém. Amém. E amém. Obrigado, Senhor. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Agradeça a Deus, porque Ele confiou. Quando você foi escolhida, quando você foi escolhido, é porque você tem um chamado. Não pode parar, meu amado. Não pode. Deus, Ele vai nos consertando pelo caminho. Moisés, quando foi convidado a ser o libertador, ele colocou: mas Deus, eu sou pesado de boca. Deus, Moisés, eu já te escolhi. Eu já te escolhi, Moisés. Deus já te escolheu, meu irmão. Você tem um chamado, meu irmão. Deus já te escolheu, meu amado. Você tem um chamado. Que o amor do Deus Pai, o doce consolo do Espírito Santo e sua direção, que a graça de Cristo Jesus permeia as nossas vidas, desde agora e para sempre. Deus abençoe. Amém. Até domingo, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, bom retorno, em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está
está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou meu. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.